Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente a mais um episódio do Boteco de Marketing. Eu sou o Guilherme Conter e, como sempre, temos também a nossa querida co-apresentadora Luísa Barvinski. Oi Luísa, tudo bem? Olá senhores, tudo bem? Bom, comigo está tudo certo e nesse maravilhoso frio de Curitiba, né? Hoje temos aí poucos graus, eu não sei quantos graus, mas são poucos. Poucos graus. Poucos. E para que você que está com o pé gelado, a gente tem uma dica sensacional de drink daqui a pouco, mas eu já chego lá, porque antes da gente chegar no nosso drink, a gente tem um convidado. E esse convidado, para variar, é um convidado especialíssimo, um grande amigo nosso, Gabriel Soto. Quem é Gabriel Soto? Né? Ele já trabalhou em vários anos como coordenador de SEO e mídia em várias agências, inclusive fora do Brasil. E hoje ele é head de marketing e produto no Apontador. Sim, inclusive antes, né, do Gabriel poder falar, eu diria que muito do meu SEO, né, trabalhei muitos anos de SEO, comecei minha carreira de SEO oficialmente na iTerry em 2008, mídia digital, e o Gabriel foi um dos caras que começaram a me ensinar aí o beabá do SEO, né, Gabriel? Então, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Tá, antes só de eu me apresentar, eu quero dizer que senhor Guilherme Conter, eu até agora não vi a cor daquela Newcastle Brown Ale que você estava me devendo, tá? É verdade. Louco. Então... Pararam de importar, bro? Olha a desculpinha, Não, mas quando o cara faz uma promessa, assim, né? Uhum. Te dá uma da Klein. Não, o pior de tudo, eu nem pedi. Ele que falou, não, eu vou te dar. É verdade. Se eu entrasse na Gazeta do Povo. Né? Se ele entrasse na Gazeta do Povo... Eu não sei. Foi em 2011, então ainda foi em 2011. 6 anos que você saiu de lá, né? Exato. 9 anos. Então, uma hora, tio. Agora tem que esperar a pandemia, né? Então... Olha o golpe. Então tá. Vou me apresentar rapidinho. Meu nome é Gabriel Henrique Poletti Soto. Tem os dois nomes aí no meio. Que eu, como sou filho de paraguaios, então a gente costuma ter dois nomes. Então é Gabriel Henrique. Né? Os latinos gostam de dar dois nomes para os filhos. Eu, como a Luísa falou, eu trabalho desde 2006 com marketing digital. Eu comecei trabalhando na agência que chamava Mídia Digital, né? Agora, depois de 3 trocas de nomes, agora se chama Mirum, né? E aqui em Curitiba, né? E comecei trabalhando com links patrocinados, aí virei coordenador de SEO. Aí eu fui para os Estados Unidos fazer um mestrado em mídias digitais, que foi super bacana. Aí lá trabalhei na agência que se chamava Digitar e depois virou a Mirum lá dos Estados Unidos. E aí voltando para o Brasil, eu acho que eu tinha chegado no meu tempo de agência, porque já tinham dado 12 anos trabalhando em agência e... Chega da agência. Um momento a gente cansa do ritmo de agência e acabei indo para o Apontador, que é o Apontador que eu acho que todo mundo se lembra desde 2000. 2000 existe, né? É o site de mapa, de busca local. E 2000? Desde 2000. Loucura, né? Primórdios da internet brasileira. E lá eu faço basicamente tudo que não é desenvolvimento, eu acabo tocando por lá. Então, mais ou menos isso. E aí eu trabalho bastante com a parte de marketing local e marketing para pequenas empresas, então que é o foco do Apontador. Então, a carreira mudou bastante, mas sempre foi focada no marketing digital e no SEO. Legal. Pô, inclusive, veja só que coincidência. Vamos falar sobre marketing para PMEs hoje, né, Luísa? Precisamente. Já temos aí uma bomba de spoiler, eu diria. Mas antes da gente chegar nesse assunto, que são o marketing para pequenas e médias, né, o famoso PME, ou se você é hipster e gosta de termos em inglês, o famoso SMB, né? Eu gostaria de perguntar aos senhores uma coisa muito importante que eu sempre pergunto nesse momento do nosso podcast, que é o que os senhores estão bebendo? O que está em seus copos? Gabriel, o que está em seu copo? O meu copo, como hoje, apesar de eu morar em São Paulo, hoje no momento eu estou em Curitiba por causa que a minha família é de Curitiba, né? Então com a pandemia eu estou aqui ajudando meus pais e minha sogra. No meu copo está um whisky sem nada, puro. É um Lagavulin 10 anos,
Rapaz. Precisa estar puro, então, não? Não, você não pode tomar com nada. No máximo um fiozinho de água, como dizem especialistas, mas nesse caso eu não tive nem coragem de abrir a torneira para botar água, porque estava muito frio. Bom, hoje a temperatura ambiente do uísque já está suficiente. Suficiente. O Lagavulin é um whisky single malt feito na ilha de Islay, lá na Escócia, e ele é super particular porque aquela ilha de Islay, ela é bem famosa porque todos os whiskies que saem de lá, eles são super esfumaçados, porque eles fazem com um tipo de erva daninha que tem lá. Um turfa lá, né? Um pit lá, né? É o pit. Algo que só surge lá. E tem algumas outras ilhas da Escócia. E eles misturam isso. Em pedra, né? Em pedra. É uma turfa que chama, né? Aquela. É um matinho. Terra um matinho com terra fofinha, assim. E aí eles misturam isso no processo de fermentação do whisky. E dá esse gosto super esfumaçado. Defumado. E quanto mais eles colocam, mais defumado fica. E aí, assim, cada uma dessas... tem 10 destilarias numa ilha de 2.000 habitantes. Só pra vocês terem uma ideia. Aí ficou bom, né? Uma boa proporção, eu acho. A proporção tá ótima. Cadê o uísque da Ilha do Mel? Não vi. Cadê? Estamos no aguardo. E o Lagavulin é famoso por ser um dos mais defumados que tem em toda a Escócia. Esse whisky é muito bom. Mas óbvio, eu tinha que deixar aqui, né, que eu entrei em contato com esse whisky porque na série Parks and Recreation é um whisky que o Ron Swanson toma. É o único whisky que ele toma. Então eu falei assim... Inclusive lançaram um whisky em homenagem ao ator, não? Isso. Lançaram uma versão dele. Acho que é 14 anos, uma coisa, um número aleatório. Assim. Tem uma versão com um barril, com uma madeira que, teoricamente, agora não vou lembrar qual madeira exatamente, mas o barril de madeira que é a madeira que o Ron Swanson sempre usa Olha aí. no seriado. Muito bem. Sim, e é difícil de encontrar no Brasil, porque a Diageo acha que os brasileiros não têm gosto para coisa defumada, então eles preferem trazer outros whiskies do repertório deles. Mano, eles têm o Talisker, que é bastante defumadinho. O Talisker eu acho que não é da Diageo, então, mas esse daqui, que é o 10 anos, a gente encontrou no Duty Free, então para quem... no Duty Free, quando passar o vírus aí, né? Passar o vírus, fica a dica que é um whisky bem diferente e vale a pena ter, só pelo diferente que ele é de todo o resto. Esse é o whisky, assim, que você toma ele apenas com um copo. Você não põe mais nada no copo, só o whisky e o copo. Então, eu achava que era besteira, mas eu achava que era a frescura das pessoas falando, não coloca gelo porque a água muda o gosto. Até o dia que eu testei isso e realmente eu percebi que mudou o gosto. Se você colocar gelo, ele suaviza o gosto. Eu achava que era besteira. Ou o filetinho de água, que o filetinho d'água. Dilui um pouco o álcool. Exatamente. Dilui o gás que ele solta. Muito bem. Esse whisky ele é tão forte que ele queima até teu olho, dependendo do jeito que você tomar. Então... Vá com cuidado, né? Bom, falando em não colocar coisas no whisky, né? Eu gosto muito do single malt aqui, mas estamos tomando um drink hoje que justamente pede para que sejam adicionadas coisas ao whisky. No caso, é um whisky bem diferente, né? Estamos tomando aqui o drink Old Fashioned. Né? Em homenagem ao Don Draper, né? Em homenagem ao Don Draper e o próprio Gabriel Soto, que já afirmou que é seu drink favorito. Foi o drink do meu casamento também, né? Então. É verdade. E o que constitui o Old Fashioned? Estamos usando aqui um whisky de centeio, né? Um rye whisky, então, que é a receita original. No caso, o Rittenhouse, né? Que todo mundo elogia bastante, não conhecia, então é uma delícia esse whisky aqui. Apesar de ter 50% de álcool, né? Primeiro. É um coice, né? Acho que para um dia que nem hoje gelado vai. Quer explicar o que vai no Old Fashioned, Lisa? Olha, o Old Fashioned, ele vai 45 de Rittenhouse, né? De rye whisky de centeio. Ou bourbon também, pode usar ou bourbon, né? Pode ser um bourbon, se você tiver aí como é que é? Um Jim Beam, um Jack Daniels, coisa assim, né? Um Jack Daniels também vai.
tranquilo. Que aqui a gente é frescalhado, né? A gente gosta dessas coisas. Então, mas pode ser o seu bom e velho Jack Daniels. Vai um cubo de açúcar, maceradinho, né? Ali você destrói o seu cubinho de açúcar com 3 gotinhas de angostura. Bota um gelão bonito e uma rodelinha de laranja para dar aquela malemolência, né? Para dar aquele charme, né? Então é essa composição do nosso bonito old fashioned aqui, né? Nesse caso combinou bem, né? Porque o centeio ele é mais temperadinho, né? Que os caras falam, mais spicy. Aí você põe um pouquinho de açúcar, um pouquinho de a água do gelo ali, equilibra bem, né? Então. Deu certo. Estamos em boa companhia. Bom, após esta sessão não patrocinada da Diageo e outras distribuidoras de bebidas, acho que a gente pode entrar me nota, né? O nosso assunto eu aceito de hoje. Que mandem o Lagavulin para falar bem deles. Mandar recebidos. Mandar um abraço para nossa amiga Rosana, lá da Diageo. Também. Se estiver ouvindo esse podcast, quiser mandar. Se algum dia esse podcast cair em seus ouvidos. Exatamente. Vou enviar para ela. Isso. Mas o assunto de hoje, então, como falamos anteriormente, né, pequenas e médias empresas, as PMEs. Exato. E eu acho que eu já partiria, então, para a gente ir direto ao ponto, né? Senhor Gabriel, é estranho chamar o senhor Gabola de senhor Gabriel, mas vamos lá. O que a gente consegue pensar em marketing quando é um PME, assim, por exemplo, a pessoa tem espaço para isso, porque, vamos lá, né, tipo, a realidade desse cara, até vou dando um passinho para trás, assim, como é que a gente entenderia a realidade desse cara, como que é a cabeça dele em relação a marketing, ele entende isso como, assim? Eu vou responder essa pergunta, mas só que antes, só para a gente ter um panorama de como é que é PME no Brasil, eu vou jogar uns dados aqui, e são tudo dados que você pega no Sebrae, tá? Tem um site que chama datasebrae.com.br, e eles têm uns dados lá, tudo disponíveis, tá? Eu só vou falar aqui só para a gente tentar mergulhar um pouquinho como é que é o mercado de PME. No Brasil, são 19,2 milhões de pequenas empresas, tá? Eles são responsáveis por 32,8 milhões de pessoas com carteira assinadas, que é mais ou menos 53 ou 54% das pessoas com carteira assinada do Brasil. E desse total de empresas, desses 19 milhões, esse que é o ponto interessante que eu quero comentar para vocês. 9,8 milhões são MEI e 6,6 são ME, microempresas. E por que eu queria falar isso? Porque normalmente quando a gente fala de pequena empresa, a gente tem uma visão, assim, quando a gente trabalha com marketing, né, a gente sempre tem uma visão muito bonita, né, de pequena empresa, né, aquele cara que resolveu empreender por ele mesmo, é um cara que está topando o desafio de criar uma empresa, daí a gente pensa uma lojinha com 4, 5 funcionários. A grande realidade é que no máximo essas empresas, até pelo que a gente viu, um pouquinho menos de 50% só tem um empregado, né? Em MEI, no máximo, pode ter 3. E em microempresa, no máximo, são 10. Né? Eu posso estar enganado, eu acho que o valor pode ser um pouquinho maior. Mas a maioria dessas empresas não passam de 10 empregados. Né? Então, por que eu estou trazendo esses dados aqui? Mais para dar uma ilustração. Quando a gente fala em marketing para PME, você me perguntou se existe espaço. A questão não é se, eles podem fazer, se eles devem fazer. Eles têm que fazer. Né? Principalmente por quê? Porque, como a gente viu aqui, é muita empresa. São 20 milhões de empresas, mais ou menos. Né? É muita gente competindo pelo mesmo tipo de coisa, e se a gente parar para ver, vendo mais aqui, são mais ou menos 8 milhões e meio de empresas só trabalhando no setor de serviço. Então, é muita gente oferecendo o mesmo tipo de serviço, é muita gente oferecendo o mesmo tipo de produto, mesmo tipo de loja. E assim, tem uma estatística que sempre me dói, e eu aprendi muito quando eu comecei a trabalhar no Apontador, porque no Apontador a gente tem serviços focados nas pequenas empresas. Pelo histórico da empresa, por ser basicamente uma página amarela, sempre teve muito ligado com pequenas empresas que queriam aparecer melhor, e pelo custo do nosso serviço, a gente sempre acabou traindo muito mais pequenas empresas do que empresas grandes para fazerem marketing, né?
aí eu acabei aprendendo muito, acabei conhecendo muitas pequenas empresas, eu acabei fazendo estudos com elas, a gente faz pesquisa com as pessoas que eu contrato. Uma coisa que a gente diz, uma estatística que me dói muito é que uma a cada 4 empresas fecham em menos de 2 anos, né? E se a gente for parar para pensar, é a realidade do Brasil, né? É muito volátil, o Brasil está sempre em crise, né? Mas também é a realidade da pequena empresa. Normalmente a pessoa é sozinha, é ela mesma, ela filho, ou ela parceiro, ela e mais alguém. Então, ela tem que se preocupar desde com fazer, cuidar do caixa, fazer o produto, no caso seja um comércio, atender o cliente, e ao mesmo tempo a pessoa que tem que fazer marketing. E todo mundo fala para ela, você tem que fazer marketing, você tem que aparecer, porque se você não fizer marketing, a sua empresa vai morrer. E lamentavelmente é verdade, porque se essa pessoa não for encontrada, ela não, é muito difícil ela sobreviver. Pela estatística, né, de que uma em cada 4 vai fechar em menos de 2 anos, mas também pelo volume, né? São 20 milhões de empresas, mais ou menos, e é um volume muito grande, então é muita gente, né? E a maioria dessas empresas estão em grandes centros urbanos. Então a gente sabe, andando por Curitiba ou por São Paulo, a gente vê que tem muita empresa competindo pelo mesmo espaço, pelo mesmo tipo de serviço. Então, assim, a questão não é se a gente tem que pensar, são que elas têm que fazer. O problema, acho que o principal problema que eu vejo depois que eu comecei a trabalhar mais de perto com isso, é que normalmente o dono é a pessoa que faz o marketing, é o que faz contabilidade, é o que faz tudo na empresa. Ele normalmente não tem noção nenhuma do que ele tem que fazer, né? Aí ele acaba ouvindo uma palestra, um workshop ou uma sessão de coaching em que todo mundo fala, não, você tem que investir em marketing, você tem que investir na sua marca, tem que investir em conteúdo, e ele não sabe nem por onde começar. E todas essas e uma coisa que, só para completar o raciocínio, daí eu já deixo também não, tranquilo, pra gente tranquilo. continuar. E a última coisa que eu acho que é um grande empecilho é que, por mais que o marketing pareça ser barato por a gente estar trabalhando com internet, se você não souber o que você está fazendo, ele é muito caro. Porque todo mundo quer tirar o dinheiro da pequena... Eu falo isso para todo mundo. Todo mundo quer tirar o dinheiro da pequena empresa, mas ninguém quer ajudar ela. Então, Google, Facebook, Twitter, todas essas empresas, e aí posso colocar muitas outras, eu não vou citar nomes, mas só coloquei as maiores, elas têm o faturamento dessas empresas de 40%, 50%, 60% do faturamento das empresas vem de PMEs. Só que elas não colocam atendimento dedicado, não tem plataformas boas para essas pessoas que não entendem, porque eles criam uma plataforma que às vezes até tem um wizard, alguma coisa assim, mas a plataforma ela tem que ser a mesma para quem nunca mexeu, ou tem que ser para gente que trabalha com marketing super especializado, otimizando ROI, campanhas de alta complexidade. E aí essas pessoas elas ficam perdidas. Então é super complicado, porque essas empresas elas querem o dinheiro dessas pequenas empresas, mas o que as pessoas mais querem é alguém que pegue a mão delas e diga, tipo, o que eu faço? Porque elas estão muito precisando de ajuda. E é uma coisa bem preocupante, porque, principalmente trabalhando nos últimos 3 anos que eu tenho trabalhado direto com isso, a gente vê que todo mundo acha que é muito fácil trabalhar com pequena empresa, mas não é. E eu até anotei aqui uma frase, né, que a maioria das dicas e os workshops que eles criam não é feito para uma MEI ou para uma microempresa. Não. Ela é feita para uma pequena empresa, até pode ter feito para uma pequena empresa, mas ela não é feita para uma MEI, para uma empresa de uma pessoa só. Ela é feita para uma empresa um pouquinho maior. Alguém que já pode investir R$500. A gente no Apontador tem soluções de R$50 que, se a gente aumenta para 75, a gente tem uma taxa de churn de 50%, 60%. Nossa.
Sim, porque o É pessoal bem isso que eu ia falar agora há pouco, que realmente acho que um das grandes questões é, primeiro, quem trabalha com digital, lembrar o que de fato constitui essas PMEs, né? Porque tem uma ideia na cabeça, exatamente. fica vendo exemplo gringo, ou fica vendo exemplo de empresa. Você falou que parece pequena, mas não é pequena meio um cara só. É uma empresa pequena, tem 30 pessoas. Não é uma empresa pequena, sim, mas Uhum. não é isso que nós estamos falando, né, sabe? A Exato, grande exato. maioria das pequenas empresas é empresa de uma pessoa só, isso quando ela está devidamente registrada, a gente sabe que ainda há Tem muito bastante informal, né? formalidade, Uhum. mas Sim. são as pessoas que, seja lá por qual crise, que o Brasil já teve várias, não precisamos nem citar a atual, Uhum. que a pessoa começa a fazer bico e daqui a pouco resolve aumentar um pouquinho, começou a fazer chocolate na Páscoa e daqui a pouco viu que aquilo lá vai levar para outra coisa, né? Vende pão, vende não sei o que, faz uma comidinha ou um serviço pequeno, né? E a coisa às Uhum. vezes evolui, consegue ali constituir, que você falou Sebrae lá, você tem lá os cursos, sempre teve os cursos Sebrae, só vai Uhum. tentar abrir alguma coisa, vou abrir um, um comérciozinho de esquina aqui, começar a fazer uma lojinha de roupa, né? Uma coisinha assim, e vai indo, vai se virando como dá, né? Sim. E a questão realmente tá, sobra dinheiro, tipo, além do tempo que não sobra para a pessoa, a questão Uhum. realmente, você falou R$ 50, R$ 100, R$ 200, ou a gente tá acostumado a falar, vamos gastar R$ 500 de anúncio. Cara, é muita grana pro sujeito, né? Que Às mal vezes tá o cara conseguindo pagar os nem entrou isso no mês dele, né? Dependendo é, do mal e mal estágio em que fechou a as contas, né? É, É, exatamente. Então, é bem aí é que complicado. fica é isso mesmo, é aí que complica a história. E acho que quando você fala, Gabola, do lance assim, todas as plataformas querem a grana dos PMS, mas não dão estrutura para eles, né? Cara, isso é muito verdade, assim. Você vai ter um atendimento, vamos dizer assim, mais focado, vamos chamar, né? A partir do momento que você está investindo ali na casa de uns, pelo menos aí uns 5 dígitos aí na história, né? Facebook e E Google a partir de R$ 25.000, isso. 20 mil, alguma coisa assim. Né? E aí Então, sim você tem alguém dedicado, né, para te ajudar. Então acho que uhum. e a crítica assim, acho que na real é uma autocrítica do setor e tudo mais, né? Porque a gente acaba vendo, vamos lá, o cara vai lá e monta um curso para ensinar a PME a se virar em rede social, sabe? Fazer os primeiros anúncios. Cara, a linguagem também que isso é colocada acaba assim, é muito mais para colocar o sujeito como um, um expert na área, um expert na área. Eu sujei muito essa expert foi bom, hein? Hum, Colocar o cara como um sabichão na área e não fala de uma forma acessível também, né? Então, assim, o PME, né, até indo, né, tentando complementar ali um pouco a ideia, né, mas ele entende que ele precisa, e ele sabe, ele tem essa dor, ele já percebeu. O negócio é que ele acaba, às vezes, não fazendo, porque ele não tem, né, o braço, e às vezes ele está até disposto, mas a gente, né, profissionais de marketing, a gente acaba criando barreiras para esse cara, né, para, eu não sei, não sei, não falando de todos, tá, mas de uma forma meio ampla, assim, eu sei que generalizar é complicado, mas muitas vezes a gente acaba vendo mais barreira do que ajuda para esses caras, assim, sabe? Ele já tem muita barreira. Sim, Enfim. é a com barreira certeza. financeira, a barreira de plataforma, a barreira de jargão, né? É Um isso, monte de jargão. Nossa, sigla, dá uma raiva. Sim. termos complexos que às vezes nem quem trabalha na área às vezes sabe totalmente. Uhum. É, e É, dependia muito do passado, atualmente, inclusive, de boca a boca, né? Então, o marketing que é feito é um marketing assim, meio raiz, mesmo de divulgação por indicação, mas sem ampliar isso. Falou, tem a concorrência gigante, a pessoa fica às vezes limitada ao próprio bairro, né? Ou uma Uhum. listinha de pessoas que conhece ali no WhatsApp, no caderninho, e vai levando. Até é, um, tracionar isso demora, né? Mas diga, desculpa, Gabola. não, uma das coisas, assim, até o que você falou, que a gente não. Eu também não gosto de falar mal, assim, porque, por exemplo, Google e Facebook são plataformas muito boas para pequenos, Sim. Uhum. querendo ou não. A minha crítica é que, assim, eu tenho problemas em geral quando todo mundo quer criar uma solução assim, tipo, todo mundo fala, não, a gente está pensando no pequeno, mas quando a gente em realidade vê que não é, sabe? Uhum. Uhum. Eu até conversando com um ex-funcionário meu, ele está em outra empresa,
a gente chamou isso a síndrome do empreendedor, né? Porque a pessoa acaba vendo, assim, e você vê em Facebook, Instagram, muito essa ideia de o cara ser empreendedor, sabe? Tipo, não, vou virar empreendedor, vou criar minha empresa, vou focar na minha marca, mas assim, é muito difícil uma empresa estar num patamar em que ela possa fazer isso, sabe? É difícil. Uhum. Muito difícil. Então, por exemplo, eu vejo cursos assim, no YouTube que assim, a gente não recomendou nos nossos blogs, a gente recomendou muito pouca coisa. Tá? A gente sabe que, por exemplo, tem curso de como criar vídeos. Honestamente, a pessoa não devia nem estar pensando em como criar vídeo. O foco dela devia ser, tipo... E isso, assim, quando a gente fala em marketing digital para pequena empresa, e voltando, né, tem níveis de pequena empresa, né, porque Uhum. o que o Guilherme falou, que o Quanto falou, é super importante a gente pensar. Pequena empresa é uma empresa que vai um faturamento até de 4,8 milhões de reais por ano. Uhum. Uma MEI é 88 mil reais por ano. É. Tem uma diferença muito grande disso, né? Muito grande. Então, quase não se nota, é discreta, né? tranquilo. Então ela pode, uma pequena empresa pode ser uma pequena indústria com 50, 60 funcionários, ou pode ser, o que nem você falou, uma pessoa que vende coxinha na frente do terminal de metrô. Uhum. Isso serve para qualquer uma das duas. Qual que é o problema de você tentar generalizar? Uma coisa que serve para um não serve para outro, né? Uhum. A grande maioria das empresas pequenas acabam caindo num espectro menor, né? É muito difícil uma empresa acabar virando um pouquinho maior, né? Mais perto dos 4,8 milhões por ano, né? Exige muito esforço, né? Exige trabalho de marca, exige trabalho financeiro, contábil e tudo mais. Muitas dessas empresas que a gente trabalha no apontador, elas às vezes não tem nem sistema de faturamento, não tem contabilidade, não tem essas coisas que a gente considera mais básicas. Porque elas estão fazendo para ganhar um dinheiro. É a solução delas para não Pagar as ficar... contas, para sobreviver. Exatamente, para pagar as contas. Tá? A palavra empresa, desculpa interromper, mas no Brasil tem, a palavra empresa no Brasil ainda tem esse estigma daquela empresa tradicional, né, do empresário. O Mas cara se a gente eterno, analisar, né? mas então, a empresa que falou, o MEI lá, o microempreendedor individual, é uma empresa? Sim, é uma microempresa, mas não é uma empresa, né? É um CNPJ, é uma entidade jurídica. Então, às vezes fica essa imagem na cabeça que não condiz muito com a realidade, pelo menos nosso círculo aí de pessoas que te conhecem, marketing digital, né? Obviamente que a realidade dessas pessoas do dia a dia, elas sabem muito bem o que é, né? Mas seus colegas de espaço comercial, seja lá que for, o ponto que atendem. Então, enfim, mas continue, por favor. Foi uma mudança um pouquinho até de paradigma para mim, porque a gente vindo de agência, de tendo trabalhado com Magazine Luiza, tendo trabalhando com a HSBC, né, lá nos Estados Unidos trabalhei com Mazda, com super budget, criando o site com milhões de dólares, assim, e a gente tentando se adaptar a essa realidade, assim, foi uma mudança mesmo, para entender que o que funciona para eles, assim, é completamente diferente, sabe? Porque eles não têm pessoas dedicadas. Eu acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. E aí eu até vou falar um casezinho, eu trazer não é jabá, tá, gente? Vou deixar isso bem claro, mas é mais exemplos reais são bem-vindos. É uma ilustração, tá? A gente estava na primeira versão da nossa ferramenta. A gente tem uma ferramenta que simplifica anúncio no Facebook, né? E aí a gente super patinou para criar essa ferramenta exatamente por achar que a gente está fazendo para um público um pouquinho mais especializado. Mas aí a gente criou essa ferramenta. A primeira versão dela, por N motivos, até por coisas relacionadas ao próprio Facebook, a gente não conseguia fazer uma versão mobile dela. Ela não funcionava no celular. E aí a gente já estava no ar, e a gente estava vendo que não estava conseguindo vender bem, não estava adiantando, as pessoas não conseguiam finalizar. E aí
eu resolvi colocar o nosso time de vendas para vender. Vende diretamente, porque eu preciso entender o que está acontecendo, né? Por que as pessoas não estão comprando? E aí o nosso time de vendas veio me falar assim, ó, tem esse senhor específico aqui, não vou falar o nome dele, da empresa dele, ele me falou que ele não está conseguindo comprar. Daí a gente marcou, eu liguei para ele, falei, ó, por que você não está conseguindo comprar? Ele falou, porque diz que eu preciso ir num computador. Eu falei, mas o senhor não consegue usar um computador? Ele falou, eu não tenho computador. Oh. Daí eu falei, mas nem na loja? Ele falou, não, eu aqui eu passo pelo celular o cartão de crédito. Aí eu fiquei com a maior vergonha na cara, porque eu não sabia o que responder para esse senhor. Eu falei, senhor, me desculpa, quando a gente resolver esse problema, eu vou te dar um crédito de R$100 para você fazer um outro anúncio. Eu acho que foi até um valor maior que a gente deu para ele, porque a gente ficamos todo mundo com a boca aberta, porque a culpa foi nossa, né? Uhum. Aí a gente até resolvemos um problema trabalhando a parte do Facebook, né? A gente cria os anúncios direto com os usuários, depois a gente conecta com o Facebook. Mas, assim, o que a gente achava que era o mais básico, que é tipo, uma loja não pode ser uma loja se não tiver um computador para passar o produto, né? Eles não tinham nem um computador, eles faziam tudo via celular. Aí a gente começou a falar, tá, a gente tá olhando muito errado. O que a gente fez? A gente começou a chamar empresas que a gente tinha no nosso cadastro. A gente falou, vocês topam fazer um teste com a gente? A gente falou, a gente dá R$1.000 de crédito para vocês testarem a ferramenta, vai ser bônus para vocês verem como que ela funciona, etc, etc. E aí a gente foi entendendo um pouquinho mais como é que é a realidade dessas pessoas. E aí a gente via, assim, os cases que a gente tem pessoas que tinham já uma estrutura um pouquinho maior. Por exemplo, uma pizzaria que já tinha uma pessoa responsável pelo marketing. Eu não posso te dizer, quer dizer, não é que eu não posso, porque eu não sei te dizer se era tipo o filho, mas era uma pessoa que fazia isso, né? Então ela já tocava, era alguém, né? Uma escolinha que já tinha alguém que fazia marketing, era um dos 3 responsáveis. Não, eu toco marketing. Uhum. E do outro lado, a gente tinha um cara que era, por exemplo, uns 3 exemplos, uma pessoa que fazia coxinha em copo, um marido de aluguel e um motorista de Uber. E os 3 compravam anúncio no Facebook para divulgar os produtos deles. Sim. Super legal também. E aí a gente entende como é que é. O cara que é, por exemplo, o marido de aluguel, ele não tinha a menor noção do que ele estava fazendo. A gente pedia para ele, a gente conversava com ele e tal, agora ele consegue criar um anúncio, ele já sabe o que ele está fazendo. Mas, por exemplo, a primeira vez que ele criou o anúncio, o texto dele veio tudo em caps lock. Nossa. E aí, obviamente, foi barrado no Facebook. A gente recebeu a notificação, a gente ajustou e ok. Mas, sabe, eles precisam disso, porque eles não têm a menor... Às vezes eles não têm ideia do que eles estão fazendo. É o que o Guilherme falou. Eles estão trabalhando, eles estão preocupados em atender o cliente, marcar uma consulta, fechar um pedido de coxinha, sabe? Então... a operação consome muito deles. A operação. Consome muito deles. E se a gente parar para pensar, lógico que pode ser meio contraditório o que eu vou dizer, mas em muitos casos a pessoa nem deveria saber mesmo, né? Lógico que ela precisa divulgar o negócio dela, se ela for sozinha, tiver um outro sócio, e tem que se preocupar com o lado comercial, o lado de, vamos crescer a empresa. Mas ao mesmo tempo, a pessoa às vezes pode até ter um dinheirinho para isso, mas ela precisa realmente, não, eu não vou fazer isso, eu preciso de alguém que me ajude com isso, né? Exatamente. É o que você falou, daí você vai procurar no mercado, você encontra ou agências que vão cobrar uma fortuna, ou uns cursos que não vão resolver o problema da pessoa, pode talvez empurrar no lado certo, mas agora eu sei o que precisa ser feito, mas eu ainda assim preciso de alguém para fazer. E não encontra um profissional. Exatamente, eu não tenho tempo para parar e, vou estudar à noite o que precisa fazer, ou tem que sentar na frente do computador, que nem você falou, não tem às vezes. Mas edita no celular. Tá bom, mas não é essa a questão. Né? O computador, inclusive, você comentando, ano passado estava trabalhando numa empresa, de um software de gestão aí, faz gestão empresarial, ERP lá. E até onde eu sei, eles ainda não têm um sistema para celular. Eu falava, gente, quantas empresas que não têm um computador lá? E não é às vezes tanto pela questão financeira,
Né, o próprio teus pais, Luiz, a gente nunca fez o jabá da Casa Primavera, né? Mas, exatamente. Tem, digamos, condição perfeita de pôr o computador lá, mas não precisa tem, do não. computador lá. Não, Lá vai produzir a comida, os embutidos, os salames, né? Depois a gente faz um jabá direito. Isso. E tem a maquininha de cartão, acabou. Para que precisa do computador lá? Poderia ter para controlar as finanças e tal, mas enfim. Vou aproveitar e vou colaborar com o Jabá, que a gente já consumiu produtos, tá? Opa! Olha aí, sim, é verdade. É verdade. Já compramos várias coisas, já acho mais do que uma vez. Já. Que bom, então, tá aprovado então. Super aprovado. Olha aí, que beleza. Repassarei o feedback para nosso departamento de produto. Sim, pode passar. Para a equipe de marketing, né? A equipe de marketing está falando aí. A equipe de marketing da Casa Primavera está aqui. Mas tá brincando, mas é um exemplo perfeito. Mesmo de uma pequena empresa que, ok, não tem, digamos, uma barreira financeira, a princípio, lógico que não estão gastando muito com isso. Não, exatamente, mas é um caso que não é só a pessoa é muito simples ou não tem dinheiro, mas é uma situação que acontece. As pessoas abrem suas empresas e o marketing, por acaso, tem uma filha que trabalha com isso, então beleza, mas se não, vai fazendo do jeito que dá. Sim, e assim, pensando assim na operação, coisa que muitas vezes, né, eu acho que esse é um exemplo até bem legal, porque, né, a gente consegue enxergar e não se dá conta de que, cara, isso é uma empresa, né, que nem vocês estavam falando. Então, como é que funciona lá? Beleza, tem a loja, meus pais fabricam as coisas, e aí daqui a pouco, né, chega a hora de vender, tá bom, como é que é feito, né? A encomenda, a minha mãe tira as encomendas pelo WhatsApp, agora que eu consegui ensinar ela a usar o WhatsApp Business, ela ainda tá meio assim, né, com o WhatsApp Business, ela gostou porque tem automação da mensagem e tal, mas ela ainda não tá usando o sistema de tags, eu expliquei para ela ali as tags, mas ela ainda não se entendeu, né, achou bonito, mas não usou. E aí a venda é feita ou PicPay ou, né, a maquininha PagSeguro e tal. E é isso, né? Não tem um computador lá. Então, no máximo vai ter o iPad da minha mãe que ela coloca lá o Spotify para ficar ouvindo música. Mas é isso. É isso. E sabe que isso pensando, né, até nesse modelo e outros modelos também de pequenas empresas, né? Quando elas chegam num nível um pouquinho mais maduro, ou já tiveram uma assessoria, conversaram no Sebrae, ou alguém aconselhou, enfim, né, que não seja o Sebrae, e alguém chega e fala, não, beleza, cara, você precisa de uma agência, né? Não sei, Gabola, como que é, assim, essa relação, né, do que você já viu por aí, né? Como que fica essa relação da PME com a agência, essa jornada, né? Porque a gente vê, tipo, o cara vai bater na porta das agências e é uma fortuna, e, assim, como que é a tua experiência com isso? A gente trabalha já com espectros bem grandes, né? Até o apontador tem, quero dizer, 700 mil clientes que pagam pelo serviço do apontador, né? Então, assim, eu não conheço todos pessoalmente, tá? Muitos que a gente não vende o próprio serviço, a gente tem uma parceria com a Vivo que vende o nosso serviço pela plataforma deles, mas eu conheço bastante clientes, até pelo conhecimento. Quando a gente faz uma solução nossa, a gente entende que a gente faz ela pensando no pequeno, em uma pessoa que não tem conhecimento. Então, por exemplo, a gente faz pensando para tua mãe. É um caso ótimo, sabe? Uma pessoa que e às vezes o orçamento realmente não é um problema. Às vezes não é nem o orçamento e não é nem a falta de conhecimento. Realmente o problema é a falta de tempo, é falta de vontade dela parar para ver. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente tem um exemplo, um cliente recente ali que aconteceu, era uma pessoa que fazia design e contratou os nossos serviços. É uma pessoa que versada na internet, e então ela tinha conhecimento, e a gente teve uma outra pessoa que contratou 5 vezes anúncio no Facebook direto com a gente, que era uma tradutora. Então, uma pessoa que tinha recursos e tinha conhecimento, mas a facilidade de fazer, dela não ter que se preocupar com a questão de pagar a nota no Facebook, colocar o cartão lá, sabe? Tipo, tem algumas outras facilidades, e isso foi muito prático para ela, né? Mas a gente também sabe que, tipo, chega num ponto, se ela evoluir, se ela quiser gastar um pouquinho mais, sei lá, R$1.000, a gente fala, ó, honestamente, não, a gente não é para você. Essa solução que a gente criou, você precisa ir para a agência. E a gente
até já falou para alguns clientes, já falou, olha, você precisa de uma agência. E aí, o que a gente ouve muito, eu já recebi até alguns e-mails, porque o pessoal do meu time de atendimento, eles, quando vem alguma coisa de marketing, eles acabam passando para mim, ou para o time de marketing. Eles não têm muito... não tem problema, né? Eu acabo respondendo. E eles reclamam que, tipo, a agência é muito cara. E cai exatamente nisso que você falou. Realmente, a agência, ela cobra bastante. Uhum. Mas, porque, por exemplo, às vezes a pessoa tem 10 mil reais para investir por mês em mídia. E o FII de uma agência é tipo 5 mil reais. Metade do dinheiro que ela está disposta a investir vai para uma agência. Então, sabe, É difícil recomendar, né? É difícil recomendar. Eu tenho problema com o modelo de agência também. Certas vezes eu falo para as pessoas procurarem profissionais, sabe? Sim. Consultoria específica. Procura um freelancer. Você vai pagar menos, bem menos, tipo, e você vai ter alguém para te recomendar alguma coisa, né? Muito melhor do que a gente não faz isso. A gente usa tecnologia, a gente tem o nosso time de atendimento que vai te ajudar no que a gente pode, mas assim, a gente usa o que está fora do nosso sistema a gente não faz. Então, se a pessoa precisa fazer um vídeo, a gente não faz. Se a pessoa precisa fazer alguma coisa mais avançada, a gente não faz. Então, se a empresa realmente evoluiu, quer fazer alguma coisa mais interessante, a gente fala, procura alguém, né? E tem agências que trabalham com pequenos, mas aí o que acontece? Eu acho que volta também naquele problema, né? Tipo, se a agência já tem clientes maiores, eles têm aquela tendência a não atender tão bem a pequena empresa, né? Tem aquele negócio, eles são muito chatos, eles exigem muito. Óbvio que eles exigem muito, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Sim, tipo, ou então aquela, né? Ele não paga o suficiente para isso e tal. Eu queria dizer, por exemplo, para mim mesmo, quando eu trabalhava na mídia digital há anos atrás, para eu não ter esse tipo de preconceito, porque a gente atendeu, naquela época atendemos clientes pequenos, né? E eu tinha, nossa, esse clientinho pequeno, putz, ele exige muito. Mas ele exige muito exatamente pelo que eu entendo agora, porque ele não sabe o que ele está fazendo, ele precisa do apoio. Não sabe se a agência passou um preço e o cara está pagando, ele quer o atendimento. Simples. E uma coisa que eu entendi eu já pensava alguma coisa relacionada assim, mas o que eu entendi mais vendo assim, a gente estando de perto, a gente consegue entender as coisas muito melhores, né? O que uma pessoa que, por exemplo, uma pequena empresa, o faturamento dela vai no máximo 88 mil reais, quando ela coloca R$1.000 por mês para investir em alguma coisa, ela está esperando muito desses R$1.000, sabe? R$1.000, 500, 50 reais. Um sexto do faturamento anual da pessoa. Ela está esperando muito. Então, a ansiedade, essa vontade com que ela liga, e isso eu até falo para o nosso time de atendimento, falo, gente, não fiquem bravos com eles. Tenha um pouquinho de paciência, e assim, o nosso time de comercial, comercial não, de atendimento, a gente não tem time comercial. O nosso time de atendimento, gosto muito deles, porque eles têm uma paciência que eu não tenho. Mas eles conversam com eles, falam às vezes, por 20 minutos com as pessoas que ligam. Porque, assim, essa pessoa gastou R$100, eu falo para eles, essa pessoa gastou R$100, ela tirou R$100 de pagar, comprar, tipo, uma vassoura, sabe? Eu não tô brincando, às vezes pode ser exatamente isso. Mas é isso mesmo. Comprar tem que valer, né? Café lá. Comprar ele quer saber, tipo, putz, eu gastei R$100, cara, cadê o resultado? Tipo, por que não tá vindo cliente? Daí a gente precisa explicar para ele que o Facebook não funciona desse jeito. Ou o que você tá fazendo com a gente para você criar a tua página dentro do computador, o resultado é um pouquinho diferente, sabe? A gente precisa, mas só que se você falar para ele, não vai te trazer, se comporta, o cara vai ficar super bravo, vai falar mal de você. Às vezes você precisa ter um pouquinho às vezes ele quer ouvir, ele quer ser ouvido também. Então, é super complicado, mas essa questão do quanto que impacta para cada pessoa vai muito naquela relação, né? Tipo, o imposto, o quanto que custa R$100 para uma pessoa que ganha um salário mínimo, quanto que custa R$1.000 para quem ganha um salário de 50 mil, né? Exato. Sim. Pô, é a mesma coisa.
também vou falar chutando aqui sem ter esses dados, né? Mas a gente pode presumir que muitos desses pequenos acabam gastando, às vezes, valores semelhantes em divulgação tradicional, aspas, né? A faixa que vai na frente da empresa, o panfleto, né? Aquele panfletinho pequenininho, e acaba voltando para esses métodos tradicionais porque é o que ele conhece, é uma coisa mais palpável, né? Eu gastei aqui... É o que ele vê, gastou R$500 em panfleto, tem lá, sei lá, 1.000 panfletos, 10 mil panfletos, e pode distribuir. É um conceito mais tangível. É o que ele vê. E também tem aquela história, né, do quanto ele como é que eu posso dizer assim? Do quanto esse cara tá consciente né, de como que cada coisa funciona, né? A gente já vinha falando isso, do quanto o cara tá habituado com o canal, etc. Né? Mas, assim, por exemplo, para ele não é mistério o funcionamento de um panfleto. Não é, né? É uma coisa que tá no dia a dia dele e tal. E eu acho também, pensando muito nessa linha, e a gente começa a ver, até mesmo no caso das agências e tudo mais, aquilo que você estava falando no começo, né, Gabola? O cara, ele precisa de uma orientação, do tipo, esses R$100 aqui, posso colocar isso num panfleto, mas eu posso colocar no Facebook também. O que é melhor eu fazer? Né? O que aconselha? E qual que é o efeito? Eu posso esperar resultado em quanto tempo? Né? E que tipo de resultado? Porque também a gente tem que explicar, né, o processo de educação desse novo cliente, explicar para ele que você, né, ter mais pessoas conhecendo a tua marca já é um resultado, e não só a venda em si é resultado, né? Então a gente tem diferentes tipos de resultado e que muitas vezes para esse cara, ele só vê assim, para mim resultado é grana entrando, né? Não estou dizendo que não é isso, mas também não é só isso, né? A gente tem diferentes indicadores de negócio que, né, não está atrelado ao outro, né? Mas claro, no final do dia a gente quer ver a grana chegando, né? Sim. Eu acho que é que a gente está acostumado com um nível de marketing muito avançado. Acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar quando a gente pensa em marketing para pequena empresa é assim, eu vim com essa cabeça já focado, não, temos que pensar em ROI, em otimização de custo. Muitas dessas empresas, elas nem aparecem. Quando você procura o nome dessa empresa, ela não aparece. E não aparece no Google, não aparece no Facebook, não aparece em nada. Então, por que eu falo que é importante a gente mudar? Porque às vezes elas não têm nem o básico do básico, sabe? Daí falam, tipo, eu preciso ter um site? Eu falo, não, você não precisa ter um site, você precisa ser encontrado. Porque o comércio local, o comércio local ele é muito diferente de um e-commerce, de uma empresa que nem uma C&A, uma coisa da vida. O comércio local, ele vive das pessoas que estão ali perto dele, né? Então, por exemplo, uma farmácia, tem uma farmácia aqui na esquina da casa, do apartamento da minha irmã, que é onde eu tô, né? Ela não vai competir com uma drogaria Panvel ou Droga Raia, que é um grupo enorme que vendem pela internet farmácia, né? E eu acho que ela nem devia pensar nisso. Isso que é uma coisa que a gente sempre fala, vocês não têm que pensar nisso. Mas se ela não fizer nada para divulgar para as pessoas que estão aqui no bairro que ela existe, nem as pessoas que estão no bairro vão saber, porque ela não tem o poder da marca que uma Panvel, ou que uma Droga Raia, que uma Drogazil, ou que uma Drogaria São Paulo tem, que uma drogaria de marca tem. Então, quando as pessoas forem ver uma drogaria pequena de bairro, ou pensarem que ela tem que comprar remédio, ela vai acabar pegando o carro e vai indo para uma outra que ela conhece, no lugar de pensar na pequenininha. Então, por isso que o marketing para a pequena empresa é muito importante. Mas ela tem que pensar que assim, ela tem que estar bem presente aonde ela está. E, óbvio, se o negócio crescer, ela pode pensar, não, a gente atende a cidade inteira, né? Se for uma coisa de muito nicho, né? Por exemplo, no caso da tua mãe, claro, pode pensar alguma coisa mais para a cidade, porque é uma charcutaria, um negócio, né, mais específico, não são todas, você não encontra tanto quanto por exemplo, uma farmácia. Não, tem gente que atravessa a cidade para ir para lá, gente que vem, tipo, região metropolitana, então, tipo, acaba tendo isso, né? Mas a grande maioria são pequenas empresas, é um carrinho de hot dog, é uma barraquinha que vende milho lá em São Paulo, uma pessoa que vende coxinha, sabe?
é uma pessoa que faz manicure em casa, esse tipo de coisa. E a pessoa precisa aparecer. Eu estava pensando agora aqui. Não, você falou da farmácia, agora tem aí também, né, o pessoal está começando mais a pensar em delivery, né, não ficar só no ponto físico, mas ainda tem muitos serviços que não tem um delivery. Por exemplo, lembrei agora, aqui perto de casa, sempre, né, existe há muitos anos, tem um chaveiro aqui perto, e também uma sapataria muito antiga. Então, por exemplo, como é que esses caras vão viver de delivery? O chaveiro até pode ir da tua casa se estiver trancado para fora de casa, mas ou copiar a tua chave, mas vai copiar a chave lá, né, na lojinha dele. O sapateiro, por exemplo, eu lembro que esses tempos, lá no passado, não sei quando, eu tinha que arrumar um tênis, colar um tênis, estava um problema lá, e por acaso esse sapateiro que estava ali, só para daqui 2 meses. O cara não ia dar conta. Preciso achar outro sapateiro. O que eu fiz? O único lugar possível para procurar na hora que me ocorreu, Google Maps, né? E aí, Deus dará, né? Porque, tipo, tô olhando um monte de sapateiro, alguns mais perto, alguns mais longe, e vou ter que me basear em alguns poucos reviews, algumas poucas avaliações que estão no Google Maps, que não tinha muitos, e arriscar. Eu não sei absolutamente nada sobre esses outros sapateiros aqui, sobre essas outras lojas, até eu ir lá e perguntar, ainda assim, confiar que talvez faça um bom serviço. Exatamente. Então, por exemplo, se um desses concorrentes, ou o próprio sapateiro aqui, fizesse uma divulgação, aí poderia ser até tradicional, poderia até ser a panfletagem, né? O cara tivesse um panfleto na minha mão, olha, tem outro sapateiro lá daqui a 10 quadros. Beleza, vou lá. Né? É uma questão que depende muito da área de atuação, do setor, do serviço mesmo, né? O serviço... É porque o serviço a gente só vai atrás quando a gente precisa, né? Seja automotivo, seja um cabeleireiro, uma manicure, alguma coisa assim. Então, e o padrão é muito parecido, sempre do jeito que você vai atrás desse tipo de coisa. Óbvio, você boca sempre... a boca, né? Você tem o teu favorito. Vou tentar marcar naquele salão lá. Se você não conseguir, você vai que está mais perto. Exato. E aí, você vai procurar onde? No Google, no Facebook, sabe? Você tem os lugares. E já que não temos mais a lista telefônica, que era isso. Tem, né? Existe, né? Mas existe de um outro jeito, né? Yellow Pages, né? Tem o site até hoje. E o que eu falo assim, o principal para qualquer empresa que quer começar a fazer marketing, qualquer pequena empresa para fazer marketing, ela tem que ser encontrada, sabe? E tem tantos jeitos e tantas plataformas para fazerem isso, sabe? Por exemplo, o Google ele permite você criar uma página para sua empresa grátis, tá? Né? Você consegue criar uma página grátis, de boa, ela cria lá, você consegue ser indexado, ela vai aparecer no Google Maps. Por exemplo, no apontador a gente cobra para aparecer, mas a gente deixa a pessoa cadastrar uma página grátis. Você cria, você vai aparecer bem no Google, a gente é parceiro do Apple Maps, então se a pessoa fizer a busca no iPhone dela, ela vai aparecer. Facebook, você consegue criar uma página no Facebook, entendeu? Mas por que as pessoas não fazem isso? Porque normalmente alguém diz, não, você precisa ter presença nas redes sociais, você precisa falar da tua marca. Elas já falam em coisas muito avançadas, entendeu? Falam, você precisa criar um site, você precisa falar da sua marca, você precisa criar um blog, e assim, a coisa mais básica... Só ter o endereço e o telefone ajudaria muito. Exatamente. A gente tem páginas no apontador que tem 2.000 acessos por mês. São páginas locais, assim, é uma mecânica do lado de São Paulo, uma autopeça do lado de São Paulo, 2.000 cliques por mês. Tem uma outra empresa lá, uma loja também que tem 800 acessos por mês no apontador. Loja de bairro. E assim, pior que a gente tentou vender a nossa página paga para esses clientes, eles falaram, não precisa, eu já tenho bastante acesso. Já tem um monte de gente chegando. Já resolve. Aí, já resolve, a gente não tem argumento para falar para eles, tá bom. Que é uma outra questão também, né? A gente tá falando das pessoas que precisa crescer, coitadinho e tal.
Mas você tem outro lado que não faz porque acha que não precisa também, ou que não quer crescer, sei lá, por nenhum motivo. Exato. Já tem os clientes cativos dele e não pensa, né? Infelizmente, na maioria dos casos, ok, beleza, a pessoa vai vivendo. Mas se acontece uma situação diferente, né? Tipo a Sem ficar pandemia. citando a pandemia toda hora, mas acho que é a situação o exemplo mais próximo, claro que nós temos, a pessoa de repente cai 70% da, No né, dos faturamento, né? clientes, do É que nem os faturamento, restaurantes aí que a gente viu. exatamente, bar, restaurante. E agora, o que eu faço? E as pessoas que, mesmo que frequentavam lá, de repente não vão pensar nela, naquele estabelecimento, para comprar uma comida, para comprar uma bebida, ia lá para comer coisas, beber coisas que tem em qualquer lugar, que tem no mercado. Né? Sim. E agora, qual que é o seu diferencial? Por que as pessoas deveriam lembrar de você? Exatamente. Aí o bicho pega, né? Uhum. Só aproveitando, já que a gente está nesse assunto, não sei se a Luísa quer complementar aí, mas já que você morou e trabalhou no exterior, né, Gabão? Não sei se você acompanhou de perto também como é que são os small business lá, tipo, lógico que, né, é uma realidade diferente, mas ao mesmo tempo que tem gente mais descoladinha, mais hipster, mais antenadinha com o digital, você vai ter gente também que também tá lá com um carrinho vendendo hot dog na porta do estádio, sei lá, tipo, pessoas à beira da informalidade, quase, não tanto, né, ou em bairros às vezes menos glamurosos, e que também vão ter essa mesma necessidade. Né? Como é que é essa situação lá, por exemplo? Eu acabei sendo exposto num dos clientes que a gente tinha, ele fazia serviços para pequenas empresas. Era uma empresa, ele era um provedor de gerenciador de logística, sabe? Daí ele lançou uma plataforma para pequena empresa e eu acabei também me envolvendo, conhecendo, né? E foi até interessante se perguntarem, porque é uma coisa que eu acho que vale a pena a gente pensar um pouco para mim o que é a principal diferença dos dois, sabe? Tipo, quando eu penso aqui no Brasil, e eu acho que acaba sendo a principal diferença no geral quando eu penso como é que é o marketing no digital lá nos Estados Unidos quando é no Brasil, sabe? É que assim, eles já estão sendo expostos, o empreendedor lá, ele já está sendo exposto ao marketing há muito mais tempo, né? A internet, a UOL, esse tipo de coisa, há muito mais tempo. Então, você não precisa explicar para ele o que é importante. Então, vocês já devem ter viajado para os Estados Unidos e já devem ter visto alguma vez em algum restaurante a tagzinha avalia a gente no Yelp. Ou às vezes eles mesmo, tipo, quando você fala, tipo, eles perguntam, você gostou da comida? Ah, nossa, adorei. Se você não se importar, não poderia falar bem da gente no Yelp? Eu ia até citar o Yelp, perguntar do Yelp também. Lá é bem Isso. grande. Aqui até chegou, mas chegou meio muito. Chegou muito complicado. O Brasil é muito complicado. Eles tiveram problema para fazer uma base de dados. Um vespeiro, viu, Brasil. Mas isso também acontece, por exemplo, para pequenos hotéis. TripAdvisor também, né? TripAdvisor. Acontece também o pessoal, eles entendem que, por exemplo, tem ferramentas que nem o Squarespace, que deixa você criar um sitezinho pequeno e já deixa tipo algumas ferramentas de SEO, sabe? Teve mais coisas que foram expostas, mais ferramentas, mais plataformas. Sim, exatamente. E só que assim, eu não digo não que o Brasil não tenha. O Brasil tem algumas ferramentas, mas por exemplo, a gente avaliou algumas ferramentas dos Estados Unidos quando a gente estava fazendo as nossas, entendeu? Eles já tinham umas 2 ou 3 ferramentas meio que parecidas com o que a gente tem, foco completamente diferente, né? Porque o empreendedor americano pensa bem diferente do brasileiro, então a gente não podia fazer igual, né? Isso. Mas até quando a gente começou, teve a ideia de fazer anúncio no Facebook, teve uma empresa italiana que veio vender pra gente. Não, a gente já tem essa solução pronta. Eu falei, cara, não vai dar certo. Aqui não funciona no Brasil. Tipo, mas só para você ver, tipo, na Europa, nos Estados Unidos, já tem soluções que já estão sendo comercializadas há muito mais tempo. Pro pequeno Mas negócio. mesmo assim, você pode ter situações que esses micro empresários vão enfrentar os mesmos problemas, né? Falta de grana, falta de pessoal, de equipe dedicada, né? Isso não vai mudar. O que muda é assim,
O que eu acho que muda é o... compreender a necessidade, por exemplo. O conhecimento do cara, da sociedade em geral, sabe? As pessoas entendem que a internet traz resultado. Eu acho que é isso. Isso é uma coisa que eu percebia, por exemplo, quando eu trabalhava com um cliente muito grande, sabe? Não é só, tipo, a internet não é só o WhatsApp. Exato. Tipo, só porque o WhatsApp não é muito grande lá, mas é tipo... Não, aqui, eu digo aqui, né? Aqui, para muitas pessoas, eu não estou na internet, só estou no WhatsApp. Tá, mas... Sim, né? mas isso acontecia com o cliente grande também. Eu tinha saído de uma realidade de agência que às vezes eu precisava justificar investimento em SEO. Lá eu ia falar de SEO e links patrocinados, os caras já estavam investindo tipo 30, 40, 50 mil dólares por mês. E assim, eu não precisava ficar falando, tipo, a gente precisa fazer SEO, não. Era tipo, o que vocês vão fazer a mais, sabe? Tipo, É o que você falou, lá tem muito mais agência, tem muito mais consultor, tem muito mais gente falando SEO e siglas e digital em toda parte, na TV, no ponto de ônibus. Sim, né? sim. Aqui é uma coisa meio misteriosa. Eu vou dizer assim, tem muita pessoa boa muita gente boa no Brasil, tá? O pessoal faz muito bem aqui no Brasil as coisas. Então, eu fui para lá e assim, o time que fazia no Brasil, que trabalhava comigo, trabalhava super bem, tipo, sabe, o patamar era muito alto. Mas eu percebia que, tipo, os clientes, por menos que eles entendessem, eles eram muito mais entendidos do que os meus clientes que não entendiam nada, entendeu? Uhum. Cara, mas assim, pensando até um aspecto, assim, né, um lado mais amplo da coisa, vai lá, tipo, eu brinco que eu sou a pessoa que foi 3 vezes para Cleveland, né? Acho que é a única pessoa do mundo que foi 3 vezes para Cleveland seguidas, que é o Content Marketing World lá, né? Eu fui no evento na edição de 2013, 14 e 15, né? E depois com o mestrado e tal, não consegui voltar, mas beleza. Mas, assim, tipo, coisas que a gente via em palestra lá e tal, a gente percebe um gap, assim, né? Uma lacuna nessa, vamos dizer assim, tanto no nível de conhecimento, né? No tanto que o mercado brasileiro está disposto a entender essas propostas, estratégias, etc., e também na execução. Então, só para dar um exemplo bem bobo aqui, que é a discussão de marketing de conteúdo, né? Coisa que lá, assim, eu comecei a acompanhar isso, que eu gosto muito de acompanhar o Twitter dos gringos e tal, dos especialistas e tudo mais, ler os blogs gringos, é coisa que vem sendo discutida aí desde o, sei lá, final de 2009, já começo, né, 2010 e 12 ganhou uma atração forte, né? E aqui para o Brasil a gente começou a discutir isso, assim, explicar o que é marketing de conteúdo, acho que uns 2, 3 anos depois, e aí, ainda hoje a gente tem que sofrer para explicar o que é e por que é importante. Então, em 2020, né? Então a gente percebe um gap, assim, nessa questão, né? Não é dizer, eles são bons e nós somos ruins, mas é uma questão cultural, né? Até. Sim. A Acho que gente... bem o que o Gabriel falou. Tem mais gente falando sobre isso lá. Né? Tudo bem que também, acho que devemos fazer a ressalva, né, quem estava falando, que a gente está falando uma realidade mais da Califórnia lá, né? Tipo, talvez se a gente for pro interior do Wichita, esses estados malucos lá, tipo, realmente não seja tão avançado. Igual a gente tá em São Paulo versus interior de Roraima. Os Estados Unidos nas duas costas é bem diferente do que ele é no meio, né? No interiorzão, Midwest lá. Midwest é outra história, diferente. né? Sim, então tem isso também. Mas ainda assim, eu acho que de fato as pessoas lá, mesmo pela própria natureza, assim, própria você abrir ligar a TV lá e ver os próprios comerciais locais, né? Existe mais variedade, existe mais gente falando, fazendo publicidade, fazendo marketing. Né? Sim. Tem uma consciência maior dessa necessidade, né? Acho que a grande questão é consciência, assim, de que eu preciso disso, meu negócio não anda se eu não tiver isso. Exato. Qualquer concessionária de carro lá, tipo, faz lá seu marketing. Um comentário que eu faço é, por exemplo, a GoDaddy faz publicidade no Super Bowl. A gente não tem nenhuma empresa lá também, né? Elas têm a empresa de carro deles, sabe? Tipo, a gente não tem nenhuma empresa aqui de cloud ou de criação de site que faz propaganda a nível nacional desse jeito. Então, então, assim, eles estão num mesmo nível se fosse uma local web da vida que
Não sei como é que anda hoje, mas tem uma empresa grande, né? Razoável, conhecida. E você nunca vê em qualquer outra, tipo, sei lá, no futebol, por exemplo. Não estourou a Não lembro de bolinha ver. ainda, né? Porque, honestamente, eles sabem que uma empresa pequena não vai gastar. Eles sabem a Sim, realidade. sim. Assim, ó, pensando bem até um pouco, olhando um pouco mais para meu dia a dia, né, que trabalhando em fintech, acabo vendo um pouco disso, né, processamento de pagamentos e tal. Então, a gente vê, por exemplo, uma realidade, assim, se a gente for ver uma fintech que decola no Brasil, é PagSeguro. Por quê? Porque você dá meios de pagamento, você populariza isso para maquininha de cartão. Pô, os cara dão um golpe, vamos lá. A coisa mais louca que eu já vi, assim, de maquininha de cartão, o famoso POS, jogando sigla, né? Só para dizer que sabe. Piece of Mas shit. assim. Isso. Não, não. Payment on site. Payment on site. E aí, o negócio, né? Você tava junto, inclusive, Guilherme. Eu tava saindo de um Uber, a gente tava indo numa festinha ali na Trajano Reis, aqui em Curitiba, para quem é da área sabe, aqueles inferninhos. Eu tava saindo do Uber, cara, sem brincadeira. Eu abri a porta, botei o pé para fora, assim, o dedão do meu pé esquerdo, assim, tocou o asfalto. Veio um noia lá do centro, o cara veio assim, moça, vai um brisadeiro? Passamos no cartão. Eu olhei, o cara tinha uma minizinha, eu falei, não, velho, você tá brincando comigo. Tipo, então você permite, inclusive, né, que o cara use a maquininha para ilícitos, né? Inclusive, o termo brisadeiro eu acho um branding excelente. Sim. Não sou consumidora, mas eu acho que o nome lembra. Parabéns aos criadores. Parabéns aos envolvidos. Mas enfim, né? Eu acho que se a gente for pensar, eles foram numa veia muito forte. Assim, até esses dias eu estava analisando algumas coisas e vendo, né, questões aí tipo, de conteúdo e tal. E, cara, a maior parte do conteúdo que a UOL, né, o pessoal da PagSeguro, PagBank, acabam produzindo é muito nessa linha de atender essa galera. Então, cara, olhando assim, uma coisa bem crua cara, fazendo aquela análise bem por cima de SEMrush, assim, olhando só a página de overview ali, você vai ver, assim, os caras comentando não, mas assim, as páginas mais visitadas, login do PagSeguro, sabe? Então, tipo, meu, como é que eu faço para cobrar com cartão? Como é que eu faço para comprar uma maquininha usada? Então, você acaba vendo um tipo de mecânica que tá muito. É bem aquilo que você falou, Gabal. O cara não vai ter nem um computador, né? Então ele tá numa outra dinâmica de funcionamento. E daí, assim, já meio que puxando uma pergunta, um comentário, sei lá o que é isso, mas muito do que a gente, como especialista e tudo mais, acaba passando de estratégias para esse pessoal, né? Claro que não existe uma bala de prata, né? A gente já falou isso em outros episódios aí e tudo, mas, assim... Não é mágica, né? né? Não é mágica, né? Não é mágica. Mas, tipo, que, assim, tem alguma estratégia que você já viu, testou e que acha legal, assim, poxa, para um PME, assim, esse seria o básico que o cara poderia pensar em ter, assim, para se estruturar legal e rodar, sabe? O que você acha que seria um starter pack aí, um kitzinho iniciante? A dica que eu dou para toda, assim, se alguém vier falar comigo, assim, sobre pequena empresa, eu falo para ir no Sebrae, porque eles têm os guias, os cursos são grátis, normalmente são bem focados no que a pessoa precisa, sabe? E normalmente e é tudo grátis, né? Então, assim, se alguém vai me perguntar, estou fazendo uma empresa, o que eu faço? Cara, vai no Sebrae, porque além de marketing, fala algumas outras coisas que, por exemplo, a gente não falou aqui, que são essenciais. Como, por exemplo, fluxo de caixa, contabilidade. O primordial para o negócio continuar de pé. Exatamente. Tipo, algumas coisas, tipo, como você manter o faturamento em alta, tipo, esse tipo de coisa que é tão importante quanto o marketing. Eu diria que até mais, às vezes, mas muita gente que acaba não pensando nisso. Quero não ficar tirando um prolabore maior do que entrou. Exatamente. Ajuda, né? Tem muita coisa que faz isso. Tem algumas soluções super legais, que nem, por exemplo, tem um pessoal até de Curitiba que tem o da Contabilizei, que disponibiliza contabilidade e tal, mas assim, a minha dica é porque ser empresário não é
não é uma coisa tão bonita quanto parece. Tá? Então, a pessoa tem que saber, assim, eu entendo que é uma solução boa para quem não está com emprego agora, né? Então, tipo, pô, você tô fazendo aqui um bico, tô vendendo um negócio, faz a tua situação legal, tem como você se sustentar, mas é importante saber que para MEIs tem tem uma série de facilidades em questão de imposto e tudo mais, mas é importante saber que se você quer crescer o teu negócio, e fazer um negócio certo, tem muita coisa envolvida. Então, antes da gente puxar a sardinha, digamos, para o nosso lado, né, do parte de marketing, a gente precisa falar isso daqui, porque às vezes a empresa acaba por problemas com demissão de funcionário, causa laboral, esse tipo de coisa, e acaba a empresa mesmo. Né? Então é importante fazer pelo menos é um tutorial, digamos, é um one-on-one de como ter uma empresa, eu sempre recomendo. Um starter pack. Esse é o starter pack. Porque daí, assim, tipo, o que geralmente o pessoal, né, fica esperando ouvir nessas horas, assim, né? Não, porque você tem que ter um perfil no Instagram e daí lá você vai fazer... Cara, será que é o canal para você? Tipo, né? Beleza, tudo bem, é a principal rede no momento, mas... É legal. É legal, mas... E aí a segunda coisa que eu falo é assim, seja encontrado, tá? Seja encontrado, assim, o nosso trabalho no apontador, até pelo que o trabalho a gente faz com mapas, é muito focado em ser em curadoria de locais e ter um mapa muito bom para distribuir para os nossos parceiros, né? A Apple é um desses parceiros, o outro parceiro não posso falar o nome, mas é um outro que não é o Google, então vocês imaginam qual que é. E assim, a gente faz um trabalho muito bom para fazer isso porque a gente sabe que a pessoa precisa ser encontrada. Mas existem muitos jeitos. Então, por exemplo, Google você consegue criar uma página no Facebook você é encontrado, sabe? Perfil do Instagram eu não diria que é o melhor jeito de ser encontrado porque ele não é muito bom para mapa, etc, sabe? Sim. Então, assim, tem outras coisas que eu diria para priorizar ser encontrado. E depois, óbvio, né? Você tem um WhatsApp Business, você criar um perfilzinho no Instagram, nunca fazem mal, né? Porque tem muita gente que entra no Instagram para ver tipo os produtos que você vende e tudo mais. Mas assim, é um complemento, né? Em algum momento eles vão fazer isso. Mas assim, se você não for encontrado, nem o Guilherme falou, encontrar o teu telefone e o teu endereço é o básico, sabe? Sim. E isso tipo, sempre foi necessário, antes da internet. E agora, depois da internet, enquanto da internet, precisa, a não ser, obviamente, que a pessoa não tenha um endereço físico, mas ainda assim, um método de contato, um e-mail, mas mesmo um telefone, se ela não tiver endereço físico. Carta. Exatamente. Ela tem que ter um jeito de colocar o telefone dela. Porque acontece, é normal, por exemplo, um profissional autônomo, nem por exemplo um designer que trabalha remoto, ele não precisa colocar o endereço dele. Mas aí ele se cadastra cria um site no Google, se cadastra em algum lugar, mas o principal, coloca o telefone dele e um e-mail, sabe? Porque ele precisa que alguém entre em contato com ele. Né? E essa questão do Instagram, comentou só antes que eu esqueça aqui, mas tem visto agora, durante a nossa ilustre pandemia aí, que você às vezes lembra de algum estabelecimento, mas não sabe como é que está o horário de funcionamento, não sabe se eles estão atendendo, se estão fechados, estão abertos, se estão fazendo delivery, como é que está o cardápio, né? Então, o que a gente acaba vendo muitas vezes, você vai ter que fuçar o Instagram ou o Facebook para ver se eles estão postando informações. Olha, amanhã vai estar aberto, olha, o cardápio é esse. Tal. Então, acho que esse é um outro ponto importante também, além de, obviamente, o básico que a gente está falando de endereço e telefone, mas um canal de contato, porque as pessoas não estão indo lá, né? Ou pessoas que antes nem queriam ir lá, vamos dizer. Mas como é que eu falo com essas pessoas, às vezes, que não seja por telefone? Até porque muita gente não quer ligar, não quer falar com ninguém. Ou não quer falar até para o WhatsApp, porque me dê um post dizendo o preço ou o horário de funcionamento, seja lá o que for. Isso é importante também. Só um método de você... É essencial, eu diria. Sim. Só que por que eu falei que ser encontrado com telefone e endereço é mais importante? Porque muita gente não tem.
Eles não têm nem, digamos, o antes do básico, eles não têm. Então, assim, focar nisso, que é o mais básico de tudo. E aí depois, óbvio, tipo, o WhatsApp é importante, o WhatsApp Business, né? Porque todo mundo usa o WhatsApp já. Mas o WhatsApp Business, ele dá uma ajuda, tipo, uma credibilidade a mais. O Instagram é super legal. Atualizar as informações do seu lugar quando você já tem uma página é super importante, né? Então as pessoas não fazem, às vezes elas criam e nunca mais mexem. Então, Sim. tipo, é pior do que não ter. É pior do que não ter. E eu acho que assim, e honestamente, se o cara é pequeno, ele não precisa fazer muito mais do que isso. Verdade seja Exatamente. dita. Porque, Não, mas às é vezes, verdade, é isso mesmo. Não precisa ficar adorando a pílula. não precisa. Faça o básico bem feito, vai te resolver 80% dos problemas. Sim, pelo menos de divulgação. Às vezes, assim, a gente teve clientes que às vezes faziam alguma campanhazinha aqui ou lá de mídia, mas tipo em época sazonal, tipo, tinha uma papelaria que fez, na época de volta às aulas, fez uns anúncios para falar, tipo, venha comprar produtos, entendeu? Mas assim, eles não fazem o ano inteiro. Pontualmente. O importante é eles estarem presentes no local deles, todo mundo encontre eles e fazer o básico bem feito. Porque às vezes nem isso consegue fazer, né? E o público certo, né? Eu sempre dou esse exemplo, mas um primo meu que, ok, não é exatamente do que está falando, mas também não deixava de ser um pequeno empresário, que ele resolveu abrir uma franquia do serviço de marido de aluguel. Então não é que ele ia fornecer isso, mas ele montou um modelinho e queria oferecer esse modelinho, né, como franquia para outros empreendedores. E veio me perguntar, isso faz tempo já, mas tô querendo fazer Google Ads, começou a fazer lá os anúncios no Google, não estava dando muito certo. Eu falei, cara, honestamente, o que você precisa agora, teu público-alvo não é pessoas procurando serviços de marido de aluguel, né? Teu público-alvo são pessoas interessadas em abrir uma franquia. Então pega esse dinheiro que você está gastando com anúncios do Google, faz uma assessoria de imprensa. Entra numa revista, não lembro qual época, negócio, exame que ele fez, entra num pequenas empresas, grandes negócios, na revista lá também, né? E foi a melhor coisa que ele fez. Ele fez lá, no fim acabou saindo do negócio por outros motivos, mas enfim, mas na época, ter feito uma assessoria de imprensa com o público certo, né? Em locais apropriados, em veículos lá, em publicações apropriadas, foi muito mais negócio, muito mais assertivo do que fazer anúncio no Google. Então, também tem essa, né? Tipo, preciso estar no Instagram. Não, você não precisa estar no Instagram, você precisa fazer outra coisa. Você precisa ter, sei lá, tá no apontador, tá no Google Maps, né? Por exemplo. Não, exato. O marceneiro lá, nosso marceneiro que fez aqui alguns móveis para casa, no fim também não foi para frente, mas acabou fazendo um site para ninguém tinha recomendado para ele lá. Falei, Antônio, o nome dele é Antônio, vamos criar você pelo menos está no Google Maps. Se você procurar marceneiro, móvel sob medida, você aparecer ali. É isso que você falou. Exatamente. Eu acho assim, é muito. Tem uma coisa que também é importante a gente dizer, né? Quando a gente não tem nenhuma referência, copiar o que os outros estão fazendo é o primeiro impulso. E aí você pega aquelas coisas que são mais superficiais, né? É por isso que ele vai correr, vai fazer um Instagram, ele vai correr, vai fazer um site, enfim, né? Vai gastar uma grana grande, até que maior do que poderia, até no Google Ads, achando que é isso que vai trazer movimento. Né, entender qual que é. Aliás, né, até dando um outro passo atrás aí, o cara muitas vezes não entende qual que é o primeiro objetivo de negócio dele, né? Ele tá muito pensando assim, beleza, eu tenho que partir pra rua, que nem o teu primo, né, Guilherme? Você vai enxergar lá, beleza. Isso. Qual que é a minha primeira meta agora? Eu preciso de gente contratando o meu serviço ou eu preciso de maridos de aluguel para prestar o serviço? É a mesma coisa o Uber, né? Para eu ter gente chamando o Uber, eu tenho que ter motorista. Então, como que eu faço, né, as duas pontas funcionarem? Então, qual que é o meu objetivo de negócio? E é isso que o pessoal pula essa etapa, né? Por isso que eu concordo 100% com o Gaboda, assim, cara, vai no Sebrae, conversa com ele, entende esse caminho, essa jornada aí, porque é um processo que, primeiro você tem que entender qual que é o primeiro passo do teu negócio, para daí você pensar em captar cliente. Né? Pode ser que você precisa investir um pouco mais em produto, arrumar a casa para daí, né, receber visita. Então, precisa entender, né? Lembrei agora do episódio que a gente fez com
o Puff, né, nosso amigo Puff, João Germano, sobre social media, mas sempre citando o nosso ilustre exemplo do restaurante da esquina aqui, mas que ele ia até tentar ajudar os caras lá, não deu certo, mas que ele comentou, né, se foi no ar ou off, mas que um dos problemas foi justamente entender que o pessoal, tá, mas vocês estão vendendo buffet, estão vendendo marmita, estão vendendo sopa, estão vendendo pizza, qual que é o carro-chefe de vocês? O que vocês querem focar? Porque se é gastar pouco em anúncio, por exemplo, no Facebook, então vamos focar em um desses produtos que é mais rentável para vocês, né? E o pessoal não sabia responder. Então, tipo assim, beleza, eu sei que vocês querem diversificar, estão tentando, né, agradar várias pessoas, mas esse entendimento básico do negócio, o marketing digital não vai resolver para você. Precisa dar um passo antes. E aí entra um Sebrae, por exemplo. Né? Sim. É o mais simples e o mais básico. Tipo, tem coisas que o marketing não resolve, né? E assim, eu entendo muito a ansiedade comecei a entender muito mais depois de começar a trabalhar com isso. Essa ansiedade de, eu preciso de gente aqui, eu preciso trazer pessoas, eu preciso vender, mas assim, às vezes é um dinheiro mal gasto, porque a pessoa não sabe o que ela está fazendo, o que ela não está. Exatamente. A gente vai se frustrar, né? A gente teve um exemplo de uma corretora, né? Que fez aliás, foi a nossa maior venda, né? Já com a nossa ferramenta de Facebook, porque ela vendeu um apartamento. Né? A gente não vai bater isso porque, né? Mas ela estava desesperada e ela usou a nossa ferramenta e aí ela reclamou, a ferramenta não funciona, né? Eu prefiro ficar usando o Facebook normal. E daí eu falei, tá, o que aconteceu? Né? Eu entrei em contato com ela e ela me falou, não funciona. Justo ela era amiga do nosso gerente de tecnologia na época. Ele falou, não funciona porque essa tua ferramenta não faz o que eu quero. Eu falei, o que você quer? Eu preciso entrar em contato com médicos. Eu falei, tá. Então me explica o que você faz no Facebook. Ela falou, não, quando diz interesses eu coloco médicos, coloco advogados. Eu falei, você tá fazendo tudo errado. Eu falei, faz o seguinte. Eu falei, faz o seguinte. Entra na ferramenta e só coloca imóveis e coloca na tua região. E ela, não, mas eu preciso vender pra gente que tem dinheiro. Eu falei, não precisa. Ela quer focar em médico por causa do dinheiro dos médicos. Por causa do dinheiro, só que ela acabava focando tipo em pessoas que têm interesse em medicina, entendeu? Em medicina. E assim, ela não sabia o que ela queria. Daí eu falei, faz isso, usa a ferramenta, volta daqui a 3 semanas. Voltou 3 semanas, ela vendeu 2 apartamentos. Tipo, nossa, a ferramenta funciona. Eu falei, não é que funciona, a gente não, com a nossa ferramenta, a gente não deixa você fazer coisa que você não pode fazer. É basicamente isso. E foi isso. Perfeito, mas é isso, é entender o teu público-alvo, o teu negócio. E a gente já falou várias vezes em outros episódios, ou na vida aí de marketing digital, em cursos, enfim, lidando com o cliente, que é isso, a gente acaba às vezes mais tendo que fazer uma consultoria de negócio, num primeiro momento, para tentar realmente tirar da pessoa, fazer com que ela reflita de fato o que é que ela quer, né? Qual que é o objetivo da empresa, do negócio dela. Não vai além, vai além do quero dinheiro. Lógico, todo mundo quer dinheiro. Mesmo que seja organização não sem fins lucrativos, você precisa de receitas, precisa se manter, né? Mas mas quem que você quer atingir? Para quê? Qual finalidade? Não, e aí você pedir pro cara, quando você faz aquela pergunta assim, beleza, como é que você vende? Como é que é o teu processo de venda? A pessoa fica te olhando com uma cara assim de me ligam e eu vendo, né? Tipo, me ligam, que pergunta é essa, né? Mas o cara dá essa travada, assim, ele não entende o processo, a jornada até chegar, né? Aí... acho que a questão importante é isso que a gente comentou. Quando está funcionando uma boa, tudo bem, mas vai acontecer momentos que as pessoas vão parar de te visitar por N motivos. Abrir um concorrente, está numa crise, né? E aí, como é que você faz? Você tem esse plano de contingência? As pessoas conhecem você o suficiente? As pessoas estão com seus clientes fiéis, de repente, não são tão mais fiéis porque precisam parar de gastar dinheiro, porque apareceu um mais perto, porque apareceu um mais barato, né? E a realidade é essa. Enfim, mas o assunto, né, sabe que vai longe aí, mas foi uma ótima discussão aí. Cara, sempre rende muito bem, certamente temos que retomar esse assunto no futuro, né?
Bom, se vocês quiserem, eu posso falar bastante, porque tem sido meu dia a dia nos últimos 3 anos. Então, se quiserem falar disso ou de mapas... PME, mapas e whisky é um prato cheio. Fazer um episódio cartográfico. Isso. Sim. Cara, tem busca local é uma coisa que a gente foca bastante também no apontador. Até assim, só puxando aquele último fiapo antes da gente partir pro nosso bloquinho. Cara, assim, Google Meu Negócio. Qual que é a opinião a respeito, Google Meu Negócio? Eu acho que vale a pena. Todo mundo sempre me pergunta se eu vejo o Google como concorrente. E assim, eu acho que talvez no primórdio do apontador eles foram concorrentes, assim, tipo. Mas agora eu entendo que a gente não é, até porque o Google ele bebe da nossa base de dados, né? Uhum. Eles consomem os nossos mapas para as nossas ia falar POI porque é o jeito que a gente fala, mas os locais que a gente tem dentro do apontador, mas para colocar dentro dos mapas deles, né? Uhum. Então, assim, a gente não é concorrente nesse sentido. A gente trabalha junto em algumas coisas, a gente se complementa. Óbvio que é muito maior e não dá tanta bola pra gente quanto a gente dá bola para eles, né? Eles não precisam olhar pra gente, a gente olha para eles por causa de SEO e tudo mais, né? Mas sobre o Google Meu Negócio, eu acho que é um elemento a mais que a pessoa deve fazer, porque ajuda ela a aparecer, sabe? Volta naquilo que eu estava comentando, que o importante é ela ser encontrada. Sim. Né? E realmente é complicado que você não consegue, tipo, entrar em... você tem que fazer em vários locais. Né? Se para pensar, não é tão difícil, porque você não precisa ficar atualizando o tempo inteiro. Né? Mas o Google Meu Negócio, a gente sempre recomenda que se faça. Né? A gente até está trabalhando em jeitos de integrar com a API do Google também para fazer algum tipo de integração maior. É um pouquinho mais complicado de fazer por APIs, nossa e a deles exigiram um esforço meio grande, mas a gente acredita, ali no apontador a gente acredita que é importante fazer sim, porque volta para aquilo que eu falei, tem que ser o básico, você tem que ser encontrado, né? Por mais que a plataforma ela não seja a melhor de todas, né? Vamos deixar bem limitado para algumas coisas. Ela é bem limitada para algumas coisas, mas assim, querendo ou não, ela é grátis, né? Sim. Ela deixa a pessoa colocar as informações básicas, subir algumas fotos, sabe? E você vai aparecer no Waze, vai aparecer no Google Maps, que são coisas essenciais, né? E tem toda a comunidade, né, do Google Maps que contribui também, né? Que vai postar uma foto, que vai postar uma avaliação. Isso você sabe que é mais um problema do que uma ajuda, né? Tem mulher que vai lá meter o pau, né? Vai reclamar. Nem tanto por meter o pau. Depois dei uma olhada, mas, por exemplo, é bem comum no Google Maps no Brasil, até isso, você tipo, procurar um posto Ipiranga e encontrar uma foto de um churrasco. Uma galera fazendo um churrasquinho na rua, cara. Sim, tem umas fotos nada a ver. Nada a ver, o pessoal sobe tipo umas coisas bem aleatórias. E assim, um jeito a mais, é um motivo a mais pelo qual você deveria ter se você tem um teu negócio, você deveria fazer o Google Meu Negócio, até para você ver o que estão colocando lá, né? Sim, da própria empresa assumir a propriedade daquilo, né? Sim, sim. Porque tá falando, se você só tem uma loja mesmo, se você só tem um negócio, não custa, né? Tipo, você entrar uma vez por mês e dar uma olhada. Eu entendo, volta tudo aquilo que a gente falou, é só uma pessoa e tal, mas assim, é pouca coisa para fazer. Criar uma página no Facebook, uma página no Google Meu Negócio, um Instagram, sabe? O Facebook e o Instagram já estão conectados. Eu recomendo criar no apontador, por mais que seja jabá, porque a gente está conectado com esses 2 parceiros que eu falei, que são grandes e, querendo ou não, ajuda também a você aparecer em mais buscas, né? Não tanto
pela parte do jabá, porque se a pessoa fizer grátis, a gente não ganha dinheiro nenhum, né? Porque publisher não ganha dinheiro com publicidade, tá? Se alguém falou isso para vocês, é mentira. Foi esse o tempo, né? Foi esse o tempo. Foi esse o tempo. Agora você ganha muito pouco dinheiro com publicidade. Então, a gente ganha mais com os produtos que a gente vende, né? Com o upsell e, assim, a gente tem produto corporativo também que, aí sim, nesse caso, a gente é concorrente do Google, que a gente vende mapa, né? A gente vende mapa com ponto de interesse, né? Sim. Nossa, cara, show de bola. Acho que tem aí um monte de caminhos diferentes, assim, para quem está ouvindo aí poder explorar e testar o que funciona melhor. Porque eu acho que eu sei que é complicado falar isso, ainda mais para pequenas empresas e tal, mas a gente tem que se dar a chance de testar as coisas, né? Não é assim, considerar cada coisa que você vai usar como uma bala de prata, não, isso tem que dar certo de primeira, Sim. né? Então, acho que o principal ponto, assim, que eu diria e tal, é tentar e testar, ver se isso se adequa à tua realidade e tal, se o teu cliente está nesses lugares. Eu acho que vale os testes e criar meio que uma rotininha, né? Segunda-feira eu vou olhar, vou fazer meus posts nas redes sociais, se for o caso, né? Na final do mês, todo final de mês, eu olho os comentários dos meus clientes nas plataformas que eu estou usando. Então, enfim, a gente vai ter essas rotinas e aos poucos a coisa vai engrenando, né? Acho que é legal a gente ter essas lógicas de trabalho, né? Sim, e tem muita coisa que dá para fazer de graça, né? Por mais que tenha o custo, né, para fazer anúncio e tudo mais, essas coisas que a gente falou aqui são todas grátis, né? Então, página no Facebook, WhatsApp Business, tudo a pessoa pode fazer e, assim, se der errado, não tem custo nenhum, né? É só o esforço que a pessoa acha que não quer fazer, né? Mas o que a gente falou, pode ser uma coisa, não vai conseguir atualizar todo dia, mexer todo dia, mas se tiver uma rotina, puxa, uma vez por semana, no sábado, de tarde, à noite, dá uma cutucada lá, uma vez por semana. Existe um mínimo que você pode fazer que já é muito melhor do que não ter feito nada. Sim. Com certeza. Esse é o mundo ideal. Exato. Bom, assim, a gente já vem falando, né? Já deu várias dicas ao longo do nosso episódio, mas, senhores, chegou aquele momento do nosso episódio que a gente já falou isso várias vezes em outros episódios, né? Que por falta de um nome melhor, a gente chamou de Hora da Dica, que é o momento em que a gente coloca o nosso convidado para suar mais um pouquinho e recomendar alguma coisa para nossa grande e vasta audiência desse conglomerado midiático que é o Boteco de Marketing. E aí a pergunta, senhor Gabola, é o seguinte: você tem algum livro, série, aplicativo, ou sei lá, coisas legais que você viu por aí que você gostaria de recomendar pra galera, assim? Vocês querem que eu recomende um de cada coisa que você passou? Não, pode ser, sei lá. Se você tiver um de cada, pode ser, mas se for um desses, tá ótimo. Alguma coisa que você acha legal que... Quem tiver afim de falar. Quem tiver afim, fazer teu jabá também. Falar, acho que vale tudo, esse é o vale tudo. Falar algumas coisas interessantes. Livro, eu ando recomendando para todo mundo a série do Witcher, que eu li. Fantástico. Eu li todos, assim, eu já gostava do jogo, adorei o livro, vale muito a pena para quem gosta de livro de aventura, fantasia. Você pegou, né, Luísa? Eu não avancei muito porque, né, tava corrigindo prova, mas é fantástico. Não, ele exige um pouquinho, porque são 6 livros. Mas vale a pena, a história é bem legal, muito interessante. Filme que a gente viu aqui, que é bem legal, tem um na Amazon Prime que chama The Vest of Night. Não sei se vocês já viram. Vest of Night? The Vest of Night. Vest. Eles mesmos produziram, é super interessante, ele parece um episódio, é um filme inteiro que parece um episódio de Twilight Zone. Certo. Super legal, e assim, o efeito de câmera que eles fazem é bem diferente, assim. Achei bem legal. E tem uma coisa muito legal, a banda Hum, HUM, lançou um disco semana passada, depois de 22 anos sem lançar disco. Então, assim, louco. É uma banda que hiato, hein? Não, super hiato.
Mas assim, é aquele tipo de banda que ela é mais famosa por influenciar muitas outras bandas do que por ela mesma. Então eles influenciaram banda que nem tipo Deftones, Tool. Tipo aquela banda Husker Du. Exatamente. Escura que influenciou outros, ninguém ouve. Não, o Ram influenciou um monte de gente. Mas o disco tá bem legal. Dá pra ouvir de graça tem o Bandcamp dele, então vale a pena. Super legal. E uma última. Quem nunca viu a série Community, é super legal também. Adoro. É boa, muito boa. Muito boa, então, muito bem. Dos mesmos diretores de Vingadores Ultimato, né, Vitor? E do mesmo produtor, do mesmo escritor de Rick and Morty. É verdade. É verdade. Olha só. Que fique registrado nos autos. Isso. Cara, perfeito. E, Gabola, também acho que, né, dentro de todas essas dicas para PMS e não relacionadas a PMS, acho que a galera, né, quem quiser entrar em contato contigo, pode, não pode? Onde as pessoas podem te encontrar, caso queiram? Como que as pessoas podem fazer para falar contigo? Pode. Até quem quiser conhecer, tem o site do Apontador, que existe há muito tempo, que é apontador.com.br. Tem o teu endereço e teu telefone lá? Não. Você está no Apontador? Não criei porque, né, privacidade. Tá bom, tudo bem. É legal a privacidade, né? E eu não sou um CNPJ, então... É verdade. E aí a gente também tem a nossa ferramenta que chama Anúncio Fácil, então é só digitar anunciofácil.com.br, você vai cair lá, que ajuda a criar anúncio no Facebook, alguém tem interesse, não sabe anunciar no Facebook, quer criar Anúncio Fácil? Anunciofácil.com.br. É tipo um wizard para te ajudar a criar anúncio no Facebook. Ela é bem interessante porque, além disso, a gente também deixa pagar parcelados anúncios e pagar por boleto. Então, é uma coisa super importante para a pequena empresa, porque a maioria das pequenas empresas não tem cartão de crédito limpo. Exatamente. Bloqueado. E para me encontrar, eu tenho um Instagram, que é o Gabriel E. Pessoa, tudo junto. E podem mandar e-mail para o meu e-mail do trabalho, que é o gabriel.soto@apontador.com. No LinkedIn também, vou procurar Gabriel Polete Soto, vamos encontrar lá. No LinkedIn eu ando entrando menos, eu vou ser bem honesto, porque o LinkedIn virou uma plataforma das pessoas tentarem venderem coisas para as outras, sabe? Então, virou. Tem muita agência achando que eu tenho muito dinheiro lá no Apontador para fazer tudo. Então tá difícil. Mandando mensaginhas direto. O Cold Call migrou pro LinkedIn também, né? Que você recebe umas mensagens assim do tipo, bicho, o que você tá fazendo, cara? Né? Migrou, mas pode me mandar e-mail no gabriel.soto@apontador.com ou pedir para adicionar no Instagram, que é mais garantido. Colocaremos os links, né, lá. Sim, senhor. Estou tomando nota aqui. E é isso aí, galera. Muito bem. Então, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, Gabola. Eu que agradeço. Conversa sempre muito interessante. Bom. Muito bom, muito bom. E como sempre, pessoal, se vocês quiserem, né, falar conosco do Boteco de Marketing aqui, né, suas críticas, sugestões, dúvidas, enfim. Estamos no Instagram e no Twitter no @BotecoMKT. Também temos o nosso site, né, Luiz? Isso, botecomkt.com.br. Ele é simprão, mas é limpinho. É aquele boteco que você olha e fala, dá pra tomar alguma coisa ali que eu não vou morrer. O copo americano tá limpinho, né? Aquele copo americano bem lavado, é isso aí. Ele é simples, humilde, mas ele é de coração. Exato. Falando de whiskies importados e falando do boteco humilde. Isso. Mas pelo menos nós tivemos um episódio com lambaris fritos e cervejinha, né? Então... Exatamente, foi o episódio anterior, né? Então, tem valor pra tudo, tá, gente? Cara, tudo nesse momento. Tudo é bom, né? A gente vai servir um Lagavulin num copo americano, Nadir. Tomaria super. Nossa, bom, cara. Exatamente. Basta ser um copo, é só isso que precisa. Exato. O contrário é pegar um copo maravilhoso e servir um uísque horrível. Não daria muito certo. Sei lá, aquele Blackstone, uns negócios assim.
Bom. Mas enfim, nossos arrobas pessoais, eu estou no @gconter, em várias redes sociais aí. E eu tô no @LuisaBWK, lembrando sempre Luisa com S, pelo amor de Deus. Né? Qualquer lugar aí vocês me encontram como LuisaBWK. E basicamente isso. E, senhores, eu só posso agradecer pela participação, né? Tanto do meu querido co-host, Guilherme, e, claro, do nosso co-host, nosso maravilhoso convidado, senhor Gabriel Soto, também conhecido por Gabola. Gabriel Henrique Poletti Soto. Exatamente. Isso. É ele mesmo. E acho que assim, a gente precisa de episódios assim para dar uma quebrada, né? Porque senão a gente fica muito startupeiro, muito, né, voando assim, orçamentos miliardários, e botar pé no chão é sempre bom, né? Então acho que é a realidade do Brasil. É a realidade, exatamente. A gente acha que todo mundo tem um orçamento legal, que todo mundo vai, mas não é bem assim. Na verdade, né, o que a gente está acostumado é a exceção, né? Então acho que é bacana isso. Enfim, galera, vocês que chegaram até esse momento, até o finalzinho do episódio, muito obrigada mais uma vez, valeu pelo tempo e esperamos que vocês tenham gostado. Não esqueçam de mandar os feedbacks, avaliar a gente no iTunes, mandar mensagem, a gente sempre gosta muito disso, beleza? É isso aí. Sem mais delongas, eu agradeço de novo, um beijo e até a próxima. Tchau. Valeu, pessoal. Tchau. Parando a gravação.